Juntos somos melhores. Rick Warren. Tema: somos criados para adorar juntos. Dia 38. Orando juntos. Todos eles se reuniam sempre em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Deus sempre quis que nossa oração fosse prioridade e não adendo, um acréscimo. Em muitas igrejas e pequenos grupos, a oração é como cantar o hino nacional em um evento esportivo. Não pensaríamos nunca em começar sem fazê-lo, embora não tenha a menor relevância para o evento principal. Os cristãos do primeiro século se reuniam para orar continuamente. A Bíblia diz que devemos nos dedicar à oração, estarmos alerta e ser agradecidos. Colossenses capítulo 4, versículo 2. A oração dá as boas-vindas à presença e ao poder de Deus nas circunstâncias da nossa vida e do grupo. Sabemos que é verdade, mas, apesar disso, no momento de praticá-la, ela fica marginalizada. Muitos cristãos têm um sentimento de culpa e inadequação quando alguém se refere à sua vida de oração. Sejamos honestos. Ser dedicada à oração e aprender a orar em comunidade não é fácil. É interessante notar que a única vez que os discípulos pediram a Jesus que lhes ensinasse algo foi quando disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Considere algumas sugestões que podem trazer mais motivação para a vida de oração de seu pequeno grupo. Primeiramente, faça da oração uma prioridade nas reuniões. Em Atos 4, os apóstolos, quando foram presos e ameaçados injustamente, não levantaram protesto, não deram início a um abaixo-assinado ou a uma campanha, nem usaram armas políticas. Em vez disso, convocaram uma reunião de oração. Não demorou muito para que o lugar onde estavam reunidos para orar começasse a tremer, literalmente, por causa do poder de Deus. Pare um momento e reflita sobre o fato de que o Deus do universo quer ouvir você e seu grupo. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia também afirma que podemos ter a ousadia de ir à presença de Deus, sabendo que Ele é um Pai bondoso que tem prazer em satisfazer as necessidades de seus filhos. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Então, o que aconteceria se seu grupo fizesse da oração uma prioridade? Talvez seja uma questão a discutir. Além disso, o que você pode fazer para aumentar a visão sobre a oração em seu grupo? Em segundo lugar, faça que todos participem da oração. Há poder quando se ora um pelo outro, mas também quando se ora um com o outro. Se seu grupo é como muitos, deve haver uma ou duas pessoas que se sentem à vontade para orar em voz alta. Assim,
acaba se tornando uma expectativa não verbalizada de que esses membros tenham a tarefa de orar sempre. Caso seu grupo queira realmente abraçar a ideia da oração comunitária, é importante envolver a todos. Se você não se sente à vontade para orar em voz alta, considere estas sugestões para mudar isso. Comece devagar. Seu primeiro passo pode não ser com a oração que encerra a reunião de estudo. O primeiro passo pode ser apenas uma oração de uma só frase. Seja autêntico. Você não precisa usar uma voz diferente ou determinadas palavras. Apenas fale com Deus do modo que fala com um bom amigo. Não há maneira certa de orar. Concentre-se em Deus e não nos outros. Afinal de contas, você está orando para Deus. Ele está interessado em seu coração e não na eloquência de suas palavras. Em terceiro lugar, compartilhe suas necessidades reais com um grupo para que orem. Essa é uma das grandes vantagens de se orar no pequeno grupo. Na reunião da igreja, no culto ou numa reunião de oração em que não conhecemos todas as pessoas, não é possível compartilhar nossas necessidades mais íntimas a fim de recebermos oração. No entanto, quando estamos num círculo íntimo de amigos que nos amam, temos mais abertura para fazê-lo. Somente quando compartilhamos especificamente é que nosso grupo pode orar especificamente. Isso nos ajuda a enxergar como Deus responde especificamente também. Em quarto lugar, aprenda a orar na hora. Quando alguém compartilha uma necessidade, uma crise ou um motivo de louvor, crie o hábito de parar naquele momento e orar com a pessoa. As lágrimas de alguém são normalmente o convite de Deus para que seu grupo pare e ore. Algumas vezes, o principal objetivo a ser alcançado na reunião é abraçar carinhosamente alguém que está em necessidade e orar junto com ele. Orar em grupo é um dos grandes privilégios que temos como membros da Igreja de Cristo. Sejamos pessoas que aproveitam completamente esse privilégio. Para pensar, quando seu grupo ora junto, sua fé se fortalece ao ver o poder de Deus ser liberado. Versículo para memorizar. Todos eles se reuniam sempre em oração. Atos, capítulo 1, versículo 14. Questão para considerar. A oração ocupa uma posição prioritária na vida de seu grupo?